Bom dia a Bom todos. dia. Agradecer a presença da Mábia, do Gamba, do Euclides, da Mitty, da Priscila e do Márcio, né? E da Suelen, que está online. E vamos iniciar, então, o nosso relatório quadrimestral de setembro a dezembro de 2023, que é uma previsão estatutária para a gente apresentar no primeiro quadrimestre, né, o seguinte, até o final do primeiro quadrimestre seguinte. Então, eu passo a palavra à Mábia para conduzir aí a apresentação. O Amit. Amit? Perdão. Tem que falar alto, bem. Bom dia. Suelen, tu me ouve bem? Sim, ela deu sim, eu tô querendo. Tá. Então, tá, esse é o último relatório de 2023, como o comentou, né, previsto no nosso estatuto. Pode passar. Em 2023, a gente teve a nossa eleição para nova diretoria, o biênio 23 até 25. Então, a gente, ao invés só de colocar uma lista de nomes, hoje tem a fotinha de cada pessoa que hoje está na diretoria e conselho do observatório. E a nossa equipe também, a gente fechou com... Pode passar. Pode passar. Em 2023, a gente fechou com 7 voluntários, né? Claro que a gente for pensar nos programas cidadania participativa, que conta com a UNIFEB, os acadêmicos seriam muito mais, mas esses 7 voluntários que são o núcleo mais presente, né, no dia a dia aqui do observatório. E 7 reboirados, né? Lembrando que todos são via MEI e temos um estagiário. A gente tem 2 prestadores de serviços, a Perfil Contabilidade, que é parceira, e a Amplitude, que cuida da nossa assessoria de empresa. A gente agora tem os balancetes, Evandro, de 2020, do último quadrimestre. A gente sempre tem uma conta separada para cada edital, né? No caso, alguns valores de 2023 entraram na conta geral porque poderiam ser geridos nessa conta, tá? Então, acho que vocês vão ver que em alguns meses tem ali setembro, uma entrada do edital das verbas pecuniárias, que é um edital que a gente conquistou ano passado, e todo o valor foi esses 6.900 para comprar alguns itens para a nossa sede. Enfim, esses são os balancetes, né? Entradas e saídas. Pode passar, Mário. E aí a gente vai ver que em dezembro, não, no anterior, em novembro, desculpa, tem uma entrada bem grande, que foi quando a gente adquiriu o carro, né? O carro foi adquirido via licitação, e aí o valor só é depositado depois que acontece o processo. Então, saiu também dessa conta geral que a gente fala do observatório, né? Não das contas específicas dos editais. Pode passar. Eu coloquei ali 2 tabelas bem interessantes em relação ao ano passado, tá? Todas as receitas do observatório. Então, a gente tem lá em cima as receitas dos mantenedores, ou seja, aquelas empresas e entidades que mensalmente ou uma vez por ano aportam valor na água do observatório. As receitas das sobras do Cicobi, né, que a cooperativa também distribui. As receitas de mantenedores e parceiros específicos, ou seja, que são aquelas empresas e entidades que aportam um valor para um programa e não para o caixa do observatório. Então, são valores destinados com uma destinação específica para a compra de algum item de algum programa. E o valor dos editais. Então, a gente conseguiu, ano passado, foram 6 editais que a gente escreveu no observatório e os 6 a gente foi contemplado. A gente tem o FIA de Brusque e de Guabiruba, que é o Fundo da Infância e Adolescência. A gente tem o Fundo Social do Quintode, o Sicredi na Comunidade e o edital das verbas pecuniárias. O que é interessante e importante falar sobre esses valores? Atualmente, a receita dos mantenedores mantém a estrutura básica do observatório, a sede, as contas fixas, estagiários, consultores, e o programa de monitoramento de obras públicas. Todo o resto, todos os programas, eles são mantidos via edital. Por isso a importância tanto da gente conseguir mais mantenedores e manter o que a gente já tem, né, de parceiros, quanto a inscrição nos editais. Então, no total, foram, né, R$300 mil que passaram pelo caixa do observatório em 2023. Não sei se quer comentar alguma coisa, Evandro. Não.
Eu não coloquei as despesas porque eu tenho uma outra apresentação bem só financeira, tá? A gente... Só 2023 ou no quadrimestre? 23. Ali é anual. Ali é anual. Ali é anual. Ali é anual. Porque no final do ano a gente tem que fechar todos os balancetes, né? Em termos de despesas, o que entrou dos editais, o que sobra, o que sobrou, a gente é obrigado a devolver para o fundo, né? De onde veio. E para manter o básico do observatório, a gente teve que mexer em os momentos nas aplicações, né, Evandro? A gente ainda tem uma reserva para 3 meses, caso dê alguma coisa de errado e a gente fique sem apoio. Mas é importante sempre estar atento a essa questão financeira e a importância dos mantenedores. São essenciais. Está em quase 40, acho que quase 40. São os 3 meses de segurança, né, que a gente consegue manter. Porque, na verdade, todos os custos aumentaram, né? O aluguel aumenta anualmente, o condomínio aumenta anualmente. Então... O crítico que está chegando, né? O Márcio também acho que não sabe disso. Desde que o observatório foi criado, a gente sempre deixou um valor na aplicação para dar uma segurança para a gente, né? Para, de repente, se der algum problema aí, a gente perder todos os mantenedores e tiver que encerrar as atividades, ter recurso para honrar os seus compromissos, né? Então, hoje está em torno de 35, 40 mil por aí. Isso. Né? Às vezes a gente usa um pouco, né? E às vezes não usa e vai ter licença. Então, que rapidamente o balancete de cada edital, tá? Então, o Fundo da Infância e da Adolescente de Guabiruba, onde a gente executou o programa uma vez mais frente do bem em formato presencial. A gente foi contemplado com 14.444. A gente utilizou 13 mil e pouco, e aí os 450, que é a sobra da parcela, mais o rendimento da parcela, a gente devolveu para o fundo. E essa devolução acontece tanto em função do rendimento da parcela que tem que ser colocada em aplicação, quanto alguma diferença de orçamento, né, que acontece quando a gente faz a inscrição até a execução da despesa. Pode passar, Mário. Brusque também é a mesma coisa, foram 27 mil que a gente pediu e, né, recebeu. E só uma coisa, só para esclarecer também, que esses programas eram tudo bancado com os recursos nossos, né? E só depois do tempo que a gente conseguiu, então, buscar essas parcerias com FIA e outros. E é importante dizer que com o que a gente recebe hoje dos mantenedores, não teria como colocar na rua esses programas. Com certeza não. Sem os editais seriam enviados. E vale ressaltar também que quando o observatório mantinha com os recursos próprios, não tinha essa proporção, né? Eram atividades mais pontuais, quantidades, né? No caso aqui do FIA de Guabiruba e FIA de Brusque, nós beneficiamos 38 escolas em 2023. Isso não seria possível com recursos próprios, talvez a gente passaria em 4 ou 5 durante o ano, devido ao custo que a gente tem com os profissionais envolvidos. Limitação financeira nossa. Né? Inclusive, até teve um ano que, quando a gente viu os custos, né, do observador Mirim, e que ia ser quase que inviável para a gente aplicar, daí apareceu a Via Crédito, salvando nós ali, pagando isso do canto fiscal. Né? Aí tem um fundo social do Sicob, que a gente inscreveu o programa, era uma vez uma semente do bem em formato virtual. Então, sobrou ali 22 centavos que a gente não devolveu, né? Ali com as cooperativas é um pouco diferente. Se eu não me engano, acima de R$200 de sobra do fundo a gente teria que devolver. Como sobrou bem menos, ficou em conta. E o fundo do Sicredi na comunidade, que a gente pediu um valor para comprar as lupas do programa Observador Social Mirim para 2024. Então, também teve um saldo pequenininho ali, que sobrou, que não precisou também devolver. Pode passar. E aí a gente teve ali o das verbas pecuniárias, foram 2 projetos aprovados. O da esquerda, mais ligado à compra de itens aqui para a sede, então, uma impressora própria, hoje a gente não tem mais o custo de aluguel de impressora, um frigobar, que a gente, né, precisava comprar para a nossa sede, um telefone novo, um tablet, itens que ajudam muito no dia a dia aqui do nosso trabalho. E o segundo pedido foi a compra do veículo, que também foi aprovado, e o veículo ele foi comprado, adquirido em novembro.
Então, esses foram os balancetes que a gente prestou conta e todas as prestações de contas estão aprovadas, não teve nenhum tipo de questionamento de nenhum dos fundos, né, e entidades que a gente, enfim, inscreveu no observatório. Pode passar. Nossos mantenedores em 2023, tanto empresas, entidades que aportam mensalmente um valor ou que são parceiros fazendo serviço, são essas que nos apoiaram no ano passado. Enfim, aqui é um quadro resumo, né? A gente é uma entidade que tem uma capilaridade bem expressiva aqui no município, então, um contato constante com as prefeituras, então são capacitações, são reuniões, são apresentações que vão acontecendo durante o nosso dia a dia. Ali no quadrinho, o resumo da direita, a gente teve 47 reuniões internas de equipe, semanalmente a gente se reúne, reunião com mantenedores, apresentação de relatório trimestral, número de ofícios enviados no ano, uma Assembleia Geral de alteração do Estatuto, uma Assembleia Geral Ordinária e uma eleição. Isso é um resumão, né? Que a gente fez no passado. Pode passar. E aqui os diferentes públicos, né? Claro que aqui são alguns eventos mais pontuais, né? Porque cada área do observatório também gera um volume grande de reuniões, de ofícios. Mas só para vocês terem uma ideia do que a gente, nos braços que a gente, de contato. Então, é o Movimento ODS, é o Conselho Gestor do FRBL, né, que a gente tem uma cadeira no conselho, e o Poder Público. Pode passar. Aqui é a minha parte das licitações, sobre as licitações que a gente catalogou no ano passado. No total foram 170 ali. Em Brusque, a gente sempre tem uma demanda maior. No primeiro quadrimestre foram 52, no segundo 35, e no terceiro quadrimestre, devido a outras atividades também, deu uma diminuída, mas esse ano a intenção é manter ponderar, né? Sempre está ali entre 30, 40, 50 catalogadas, a depender também de quantas licitações eles vão lançar. Agora, acredito eu que a quantidade de licitação que Brusque vai lançar no portal de transparência deles vai ser menor considerada ano passado, porque agora eles têm um convênio chamado Sim Catarina, que grande parte dessas licitações a prefeitura vai pegar pelo próprio Sim Catarina, e não vai precisar ser lançada ali no próprio portal de transparência. A Botuverá também ali, foram 36 licitações, 20 no primeiro quadrimestre, 16 no segundo, e nesse no último também não tivemos ainda nenhuma catalogação delas. Em Guabiruba, 30 no primeiro quadrimestre, no segundo 5 e no terceiro agora 4, totalizando 39 licitações catalogadas. Em Brusque, a gente teve pregões eletrônicos, que é o que predomina, né, de licitação. Pregão presencial 4, que foi bem no início do ano, ainda na época quando era a licitação, a lei antiga, né, a 8666. Inexigibilidade tivemos 3, tomada de preço 6, que agora não tem mais, né, com a nova lei, essa tomada de preço ela não existe mais, mas como no começo do ano eles ainda estavam utilizando a lei antiga, ela foi feita em tomada de preço. A dispensa de licitação 4, não tivemos dispensa de licitação presencial, nem concurso, nem concorrência presencial, e tivemos uma concorrência eletrônica. Já no segundo quadrimestre, 15 pregões eletrônicos, ainda assim predominante, um pregão presencial já diminuiu se comparado com o primeiro quadrimestre, 3 inexigibilidades, nenhuma tomada de preço, como eu falei, não tem mais essa modalidade, então não será mais feita. A dispensa de licitação eletrônica tivemos 10, uma dispensa presencial no segundo quadrimestre, um concurso. Geralmente esse concurso é para música, escrita, poema, é uma nova modalidade que entrou agora na nova lei de 2021, que agora ficou vigente, agora em tese eles têm que utilizar somente essa lei, não mais a antiga. A concorrência presencial tivemos 2 e concorrência eletrônica tivemos 2 também. No terceiro quadrimestre, aqui nós catalogamos 7 pregões eletrônicos e 1 pregão presencial, totalizando 8. Em Botuverá, a modalidade pregão eletrônico e pregão presencial predomina lá, sempre, independente do quadrimestre. No terceiro quadrimestre não consigo demonstrar, porque eu acabei não catalogando nenhuma,
mas geralmente predomina pregão presencial. Pregão eletrônico 3 no primeiro quadrimestre, no pregão presencial 11, dispensa de sessão eletrônica 5 e concorrência 1. No segundo quadrimestre 5, pregões eletrônicos e 11 presenciais também. Aí no total deu 36 licitações catalogadas. Com relação a Guabiruba, pregão presencial tivemos 3 no terceiro quadrimestre e eletrônico tivemos 1. Já no segundo quadrimestre, nós catalogamos 3 presenciais, 2 eletrônicos, e no primeiro quadrimestre, que foi a remessa mais alta que a gente teve ali de catalogação das licitações, 7 pregões eletrônicos, 8 presenciais, 6 inexigibilidades. Eles tinham feito também tomada de preço, hoje já não disponível, credenciamento 2 também, e dispensa de licitação eletrônica 5. Seria esse resumo. E ainda acabei me esquecendo, mas a gente fez no semestre passado a licitação do carro foi individual nossa, como não é referente ao poder público, eu acabei não colocando ali, mas acho que seria interessante pelo menos ter um slide para saber que a gente fez, e também está no nosso site, né? Numa aba de transparência, licitações, ali todo o edital, se houve publicação ou não, todo o trâmite a gente consegue encontrar no site do Observatório também. E com relação à nossa presença na mídia e redes sociais. No primeiro quadrimestre, nós tivemos 17 publicações mencionando o Observatório, né? Quando alguém publica algum stories nosso ou alguma publicação da gente, e marca a gente, no caso, né? No segundo quadrimestre, tivemos 9, no terceiro, 5. Anual, nós tivemos 31. Como ano passado a gente cumpriu uns 3 meses, 4 meses sem estagiário, 3 meses sem estagiário, né? No início do ano. Daí não teve. Entre o Lucas e você. Isso. Né? Daí eu acredito que para esse ano, esse valor anual, ele vai provavelmente, né, duplicar ali. Com relação às entrevistas, tivemos 4 ao total, 2 no primeiro quadrimestre, uma no segundo e outra no terceiro também. Sempre ali com a Rádio Cidade, Diplomata, a Rádio Guabiruba, e a última também fizemos na Diplomata no ano passado, do terceiro quadrimestre. Com relação aos nossos clipes, que são aquelas notícias que são divulgadas em nome do Observatório, né? No quadrimestre, no primeiro tivemos 38, no segundo 34, e no terceiro aumentou, se considerando as outras dois quadrimestres ali, fizemos 40, no total de 112 notícias com o nome do Observatório, falando sobre as atividades. Eu coloquei alguns cortes aqui também, sempre sobre os programas, sobre qual que é a função do Observatório, sobre os monitoramentos das obras, sobre as nossas... os programas em si, né? Que eu botei mais sobre os programas e o monitoramento e a entrevista, mas sobre o benefício que o Observatório Social leva para a sociedade brusquense, guabirubense e para o município de Botuverá também. Com relação ao nosso Instagram, no último quadrimestre, terceiro do ano passado, nós tivemos 18 posts publicados, bem mais do que se considerando ali os últimos 2. 360 curtidas ao todo. Eu coloquei alguns posts que nós fizemos. Ali o do carro foi um que bateu recorde também, quando a gente recebeu o carro na concessionária, com o Evandro e com o Dr. Edemar. Ali no programa de Observador Social Docente, que a gente fez lá na Unicelv, o evento. Ali, quando a gente foi contemplado também, o doutor Edemar e o doutor Evandro, eles são bem famosos, assim. Sempre quando a gente coloca eles, tem muita curtida. E aqui algum clipe de uma reunião que também a gente fez, provavelmente foi a última reunião quadrimestral que a gente fez, que tinha o Fernando também, algumas publicações de datas de comemorativas. Aquela foi na época do evento do ODS, que eles tinham feito um catálogo de fotos para a gente postar todo dia sobre as campanhas ODS. Isso. E ali outro sobre o programa Era Uma Vez, fora as outras. A gente tem sobre o Observatório Social, o programa Observador Social Mirim, aí o Era Uma Vez. Futuramente agora a gente vai ter do Escola Monitor, com certeza a gente vai fazer uma publicação com a foto do Márcio lá nas escolas, com o calendáriozinho, vai ficar bem legal.
Nos stories também a gente sempre posta mais, acaba postando mais, porque além da gente publicar, a gente é repostado e republicado, então tem uma demanda bem maior. Com relação aos nossos vídeos no YouTube, fora o relatório quadrimestral que a gente coloca, que a gente baixa lá no YouTube, temos as contações de histórias também, né? Mas que elas não estão no modo público, mas ainda assim a gente tem muita visualização, que são das escolas que transmitem para os alunos, né? Com relação aos nossos seguidores, assim, permanece igual. A nossa principal cidade, o maior público que a gente tem de curtidas, de seguidores e visualizadores é Brusque, faixa etária do pessoal 35 a 45 anos, e sempre as mulheres que fazem mais essa parte do nosso engajamento. Antes de eu seguir com a área da educação fiscal e cidadania, só justificando a baixa nos números de catalogação ali da área de licitações, no último quadrimestre, nós utilizamos, digamos assim, a MAAB para muitas outras funções e demandas aqui do observatório, né? Até então, nós tínhamos somente ela, além dos consultores. A gente sabe que ela é estagiária de direito, mas ela nos deu muita ajuda em outras atividades do observatório, né? Então, por isso que aqueles números estão mais baixos que os outros quadrimestres. Mas agora, né, Mitch, nós temos... Agora, 2024, a gente está com o centro de projetos, que está ficando agora na parte da tarde no observatório, e que veio, né, até para aliviar um pouco a área e conseguirmos ajudar nas outras demandas, porque 2024 vai ser um ano bem intenso. No final do ano, a gente também recebeu o Márcio como voluntário, que vai retomar o programa Escola Monitora, e o Vinícius, que é o nosso assistente, também veio para ajudar nesse projeto. A senhora Euclides também, que está aqui do meu lado, também entrou como voluntária no 2024, para ajudar também nesse contato com o poder público, com o monitoramento também dessas questões. É aquela coisa, né? O observatório está crescendo e a equipe tem que se ajustar também a essas demandas, né? Para a gente conseguir cumprir com o nosso propósito, nossos deveres estatutários da melhor forma possível. Então, a tendência é a catalogação voltar ao normal, nas quantidades, né? Como sempre a gente vinha mantendo. Então, sobre educação fiscal e cidadania, né? Vou fazer uma comparação do último quadrimestre com o fechamento anual. No último quadrimestre, não é um quadrimestre que a gente envia ofícios, né? Na área da educação, os ofícios geralmente ficam no início do ano, são os pedidos de autorização para trabalho nas escolas, então não enviamos nenhum ofício de setembro a dezembro. Tivemos 2 reuniões ou visitas presenciais, uma reunião com membros da Fiesc e outra reunião para conhecer a nova secretária de Educação, que entrou, né, no lugar da antiga ali no último quadrimestre, na Prefeitura de Brusque. Tivemos 3 reuniões virtuais e, naquele momento, nenhuma apresentação ou capacitação sobre o programa Observador Social Mirim, que, como vocês sabem, né, através da rede de observatórios sociais, a gente compartilha essa boa prática, capacita, apresenta o programa para outros observatórios que têm interesse em replicar, em conhecer um pouquinho mais. Pode passar, Marta. Então, com o programa Era Uma Vez Uma Semente do Bem, no formato virtual, de setembro a dezembro, nós tivemos 4 contações, uma por mês. Foi uma média, nesse recorte ali de 4 meses, de 5.817 alunos por mês assistindo a contação de histórias, no caso de setembro a novembro. E a gente considera um extra a contação de Natal, porque a gente consegue disponibilizar e ela fica disponível nas escolas por um período curto. A gente disponibiliza dia 1º de dezembro e tem escolas que estão encerrando suas atividades já no dia 5, no dia 6, algumas no dia 9. Então, como é um final de ano letivo, aquela correria, nem todos conseguem transmitir pelo pouco tempo, né? Um espaço de tempo curto. Então, a gente sempre considera um extra, né? Mas, mesmo assim, tivemos 3.108 crianças assistindo a contação de histórias. Foram 297 turmas de 35 escolas que tiveram as histórias transmitidas. Pode passar, Marca. Aqui alguns registros que as escolas nos mandam, né?
elas utilizam os equipamentos em sala de aula para fazer a transmissão. O link que a gente divulga da gravação da contação é via YouTube, só que não é, a gente não faz a postagem em modo público, é um link privado para que as crianças não assistam antes de o professor transmitir e elas fiquem desmotivadas no momento que o professor utiliza essa ferramenta, né? Porque, na verdade, essa condução que o professor pode fazer também através dos valores que são abordados é bem importante, né? Então, a gente quer realmente que seja um material para a escola e para o professor, por isso que os nossos vídeos não estão em modo público lá no nosso canal. Pode passar, Mábia. Agora, então, uma comparação, né? Ali de amarelinho, o último quadrimestre, e uma visão geral do ano, né? Nós tivemos uma média anual de 6.635 alunos assistindo todo mês às contações de histórias, né? São 3 histórias por mês, 3 valores diferentes cada mês. Respeito, cooperação, honestidade. Outro mês vai trabalhar o bullying, a cooperação, a empatia. A gente vai selecionando sempre 3 valores para trabalhar. Narrativas infantis, contador de história profissional, né, contratado pelo Observatório Social. E esse programa, então, só reforçando que de julho a dezembro, ele foi custeado pelo Fundo Social do Sicob. Então, os custos que a gente tem com a gravação vieram desse fundo. E, na verdade, os anteriores foram fechados com recursos próprios, mas é um programa que não chega a R$ 10.000 por ano. Tem um alcance muito grande, né? Muito grande. E tem um parceiro importante que é o Jornal Município, né, Pri? Isso. Que cede ali o espaço do estúdio para poder fazer a gravação mensal desse programa. Exato. Pode passar, Marta. Então, o Era Uma Vez Uma Semente do Bem, no formato presencial, quando a contadora passa nas escolas levando histórias para as crianças, eles aconteceram pelo FIA, tanto FIA de Brusque quanto FIA de Guabiruba, e no último quadrimestre, de setembro a dezembro, pode passar, Mábia. Nós passamos por 13 escolas em Brusque, foram 85 turmas, 1.884 alunos e 32 contações de histórias no período. Nós temos a contadora de história disponível para o Observatório Social somente uma vez por semana. No passado eram as terças-feiras. Então, toda terça-feira, uma escola diferente era beneficiada com a contação de histórias. Márcio, tu consegue botar a flechinha para frente ali para passar o slide para mim? A da direita, essa. Obrigada. Aqui os registros, então, de algumas passagens pelas escolas. Sempre que a gente faz a contação, né, a gente faz o registro de uma foto que passamos, né, pela escola. A escola recebe o link de um formulário para avaliar como que foi essa ação, como que os alunos receberam, se gostaram. A gente também tem esse retorno. Pode passar. E o total geral do Era Uma Vez presencial no ano. Nós passamos por 38 escolas, Brusque e Guabiruba. Não foi 100% das escolas que a gente atende, mas foi o número possível de acordo com o planejamento indicado nos editais do FIA, porque eles têm um período que podem acontecer, a gente tem que se enquadrar dentro daquele período, e também pela disponibilidade da contadora, que é uma vez por semana, a gente tira as férias de julho, então conseguimos passar por 38. Foram 285 turmas, 6.068 alunos que presencialmente receberam a contação de histórias, a interação da contadora, isso fechou 108 contações. Outro programa, então, Observador Social Mirim para o 4º ano, no recorte do quadrimestre, foram 971 alunos, 43 turmas e 19 escolas. Pode passar, Mábia. Aqui um registro. Total geral, então, foram 50 escolas, 106 turmas, 2.426 alunos. Aqui, sim, a gente fez a totalidade de escolas públicas, né, estaduais e municipais e privadas, todas de Brusque, Guabiruba e Botuverá, fechando nesse número no ano, então. Um trabalho que iniciou em final de março, ano passado, e foi até dia 2 de dezembro.
Nós estamos aqui conversando e temos os educadores lá na escola trabalhando, né? Nós também tivemos, nesse último quadrimestre, um evento, nosso primeiro observador social docente, que reunimos os professores do 4º ano, esses professores que recebem o programa Observador Social Mirim em suas turmas. Nós fizemos um evento na Uniaselv, com um apoio bem significativo da ViaCred. Nós proporcionamos um coffee break na chegada deles, foi um evento noturno, e eles trouxeram um palestrante para agraciar ali o momento do evento, foi bem interessante. Nós tivemos 59 profissionais participando, e os que participaram nos grupos que a gente tem ali com diretores elogiaram a organização e o momento que foi proporcionado para eles. Então, esse ano já temos em agenda para novembro, só não está bem o dia definido ainda, a gente está verificando a disponibilidade do auditório, mas vai ser em novembro de novo, um segundo observador social docente, e com certeza teremos casa mais cheia ainda, porque estes que participaram vão fazer um movimento de dizer, não, participem, é muito legal, é interessante esse momento, porque, né, os nossos programas, eles beneficiam mais diretamente os alunos, né, e esse foi uma forma de também trabalhar com os professores e trazer um momento agradável para eles. O outro programa, então, OAB vai à escola com o Observatório Social, o programa que a gente trabalha no ensino médio, com o primeiro ano do ensino médio. No quadrimestre, 370 alunos, 15 turmas de 6 escolas. E o geral desse programa foram 17 escolas, 33 turmas e 1.089 alunos durante o ano. Uma parceria que a gente tem com a OAB, onde a gente tem advogados voluntários que vão, junto com o Observatório Social, conversar com os alunos. Gamba. Não só é importante lembrar que todos os programas são totalmente gratuitos, né? E nenhum tipo de custo para as escolas, para a Secretaria de Educação. Bom dia a todos novamente. Vamos dar continuidade às apresentações. E partindo agora especificamente para as atividades referentes ao programa de monitoramento de obras públicas, né? No terceiro quadrimestre de 2023, nós tivemos uma inovação, né, a título de experiência ainda, né, referente às atividades desempenhadas, porque até então nós vínhamos monitorando as obras em execução, né, verificando a questão de regularidade da obra, prazo, custo, segurança, né, acompanhamento lá no canteiro da obra, do canteiro de obras, né, enquanto efetivamente essa obra está acontecendo. E no último quadrimestre de 2023, nós passamos a estender esse monitoramento, essa atividade, para as obras já finalizadas, aquelas obras que nós monitoramos em anos anteriores, né, e retornamos lá para verificar o estado de conservação, se essa obra tem necessidade de algum tipo de manutenção, para ver como é que ela se encontra, né? E pretendemos, obviamente, estender essas atividades aqui para o transcorrer dos próximos anos. E, como eu disse, ainda é um projeto piloto, né? Está em avaliação até para a gente poder regulamentar exatamente como é que vamos dar os encaminhamentos referente a isso. No primeiro gráfico aqui, nós temos a indicação do número de obras monitoradas no ano, né, de 2023. Foram 28 obras monitoradas, sendo que 19 delas eram obras que estavam em processo de execução e 9 obras já finalizadas, né? No segundo gráfico ali em coluna, nós podemos verificar o número de monitoramento realizado por município, né, 16 em Brusque, 10 em Guabiruba e 2 obras em Botuverá. É claro que isso sempre é proporcional ao número de obras que está em execução no município. E o gráfico abaixo, nós podemos verificar o número de obras que foram monitoradas, né, no transcorrer dos últimos 3 anos, né? Em 2021 foram 12 obras, 2022 foram 20 obras e 2023 28 obras. Então estamos conseguindo cada vez mais aprimorar o desenvolvimento das atividades, né, e aumentar o número de obras a serem monitoradas, né? Com isso nós conseguimos ter um diagnóstico cada vez mais preciso da situação que está acontecendo aqui nos municípios que nós realizamos atividade. Cada ano aumenta 8.
Sim, vamos Então, tentar. no ano que vem vai ter 36. 36. Tomara, você dá certo. Vamos ver. Aqui algumas imagens aqui das nossas atividades, né, que nós realizamos, diversas obras nos 3 municípios, são as mais variadas obras. Dizer que cada uma dessas obras, né, em cada monitoramento é realizado não só um registro através de um formulário padrão, né, identificando o que está sendo observado, o que está sendo realizado lá naquela obra, eventuais consistências, né, para posterior encaminhamento, e também um registro fotográfico, né, de tudo que está sendo observado lá no dia do monitoramento. Dizer que monitoramento são atividades bem rápidas, né? São passagens em torno de 30 a 40 minutos em cada obra, para que a gente possa atender o maior número possível de obras em monitoramento aqui na nossa região. Aqui nós temos um apanhado geral. O primeiro gráfico indica ali os monitoramentos que foram realizados por quadrimestre no ano de 2023, 48 no primeiro quadrimestre, 50 no segundo e 33 no terceiro quadrimestre. Essa redução no terceiro quadrimestre justificamos em razão até da questão do mau tempo, né? Tivemos um problema sério aqui, inundações recorrentes aqui, praticamente nos 3 municípios, e isso provocou não só um atraso, né, no andamento das obras, que nós vamos ver posteriormente, mas também complicou até a execução das nossas atividades. Mas pudemos verificar no gráfico abaixo, né, dentro da meta que foi estabelecida, de 100 a 150 monitoramentos por ano, percebemos que conseguimos atingir uma média anual dentro dos padrões estabelecidos, totalizando 131 monitoramentos durante todo o ano de 2023. Aqui nós passamos a fazer uma análise, né, dos dados que foram coletados, interpretar um pouquinho isso, gerar uma informação mais precisa referente às atividades que foram executadas. Então, o perfil das obras que foram monitoradas em 2023. Ainda continuamos com a predominância de obras de infraestrutura, né, obras de pavimentação e drenagem, obras, pontes, né, também, seguido de obras relacionadas à área de educação, outras obras e a parte de saúde. E os investimentos que foram realizados aqui, nós separamos por município. É claro que aqui não contempla a totalidade dos investimentos das obras públicas, mas sim as obras que foram monitoradas. E também nós fizemos aqui, nós retiramos os valores de 2 obras que foram paralisadas, que tiveram um pequeno percentual de execução, né? Então, nós retiramos para não ter uma análise equivocada dos valores, né? Então, Brusque foram mais de 51 milhões de reais em obras monitoradas, Guabiruba, valor superior a 11 milhões, e 900 mil em Botuverá. Então, foram mais de 63 milhões de investimentos que foram monitorados, já retirados os valores das 2 obras que foram paralisadas. Referente às fontes de recursos, né, uma análise que nós realizamos também, até para verificar o potencial de cada um dos municípios, como é que está a realidade de cada um deles, verificar se eles estão tendo capacidade de captação de recursos, né? Verificamos que a maior parte do somatório dos valores que foram investidos nas obras nos 3 municípios, a maior parte são recursos federais, né? Seguidos ali de recursos próprios, né, dos municípios, e um pouco investimento aí por parte do Estado, né? É interessante aqui que fica bem claro uma participação, né, bem pequena de recursos estaduais aqui nas obras dos 3 municípios que estão em monitoramento. E se nós verificarmos aqui um perfil específico de acordo com as fontes de recurso por município, percebemos uma realidade assim diferenciada, né, para o município de Brusque especialmente. Botuverá, por exemplo, a maior parte dos recursos das obras que foram monitoradas são do próprio município, né, quase 50%, né, 46%. Investimentos ali depois divididos, tanto recursos federais quanto estadual. Guabiruba, já temos também uma predominância de recursos municipais. 70% das obras monitoradas foram realizadas com recursos do próprio município. Brusque já traz uma realidade bem diferenciada, né? 84% das obras que foram monitoradas estão sendo realizadas com recursos federais. Dentre outros fatores, obviamente, mas um deles que eu gostaria de destacar é a própria estrutura do município de Brusque, né? Diferenciada dos demais, que tem uma estrutura a nível de secretaria específica para a elaboração de projetos e captação de recursos, né? Então, isso traz uma diferença grande, né? E mostra claramente aqui como o Brusque consegue captar recursos aí de outras... Acaba uma reflexão, né? Talvez esse baixo investimento do Estado aqui na nossa região
se não é fruto da falta de um representante, né, na Assembleia Legislativa. Sem dúvida, sem dúvida. Então, ficou bem. Hoje, muitos recursos vêm através daquelas emendas parlamentares. Exatamente, exatamente. É claro, como eu disse, esse perfil, ele contempla exclusivamente as obras que foram monitoradas, né? Mas isso gira praticamente 50% das obras que foram executadas, iniciaram a execução durante o ano, foram monitoradas. Então, já traz assim um diagnóstico bem... Outra reflexão também é quanto os outros municípios têm que aprimorar essas áreas, né? Exatamente. De captação de projeto, elaboração de projeto. Ou seja, parece que dinheiro tem, né? Exatamente. O Luiz até fez essa reflexão esses dias, né? Que falta de projetos. Né? Exatamente. E tem vários ministérios lá com recursos, né, que não Sim. são bem aproveitados pelos municípios. Exatamente. Que não têm projetos. Exatamente. Quando eu trabalhava no Bombeiro, eu era muito ligado aí à Secretaria de Segurança Pública na época, e chegava no final do ano, assim, a Secretaria de Segurança Pública Federal, elas ligavam para aqui para Santa Catarina, dizendo que tinha um monte de recurso e precisava de projeto urgente para poder aprovar, para mandar um dinheiro, porque não tinha sido usado o recurso previsto para... Só para dizer, só para informar, né? Que é uma realidade, infelizmente, né? A gente observa, os municípios de menor porte, infelizmente, não têm essa estrutura, né? E acabam ficando carentes, né? Um percentual bem menor ali de investimento. Aqui também um levantamento realizado referente ao perfil das empresas contratadas, né? E o objetivo é justamente tentar acompanhar e verificar se efetivamente não existe nenhuma empresa que está, digamos, sendo contemplada, beneficiada de alguma forma, enfim, né? Tendo um grande número de obras, né, em execução. Então, fizemos um levantamento geral aqui, referente, obviamente, das obras que foram monitoradas, e o diagnóstico foi bem positivo, né, no sentido que as empresas que têm o maior número de obras são 3 obras, né, outras 2 e outras apenas 1. Então, nenhuma situação chamou atenção, né, que demonstrasse uma participação muito mais efetiva de alguma empresa aqui na nossa região. E aqui um outro levantamento referente à cidade-sede dessas empresas contratadas, até para verificar a participação das empresas locais, né, com foco de geração de emprego e renda aqui para as nossas cidades, né. Verificamos que das empresas contratadas, a empresa que tem sede em Brusque possui o maior número de contratos, né. Entretanto, no gráfico Pizza lá em cima, podemos verificar que a maior parte das obras em execução são realizadas por empresas com sedes em outros municípios de Santa Catarina, né? Inclusive 2 delas até em outros estados. Por um lado, é interessante que mostra que os processos licitatórios estão tendo bastante amplitude, bastante divulgação, né? Mostrando uma participação efetiva, e, por outro lado, né, mostrando uma participação, de certa forma, até acanhada das empresas locais, né? Em que pese, obviamente, algumas obras, como pontes, por exemplo, nem temos empresas especializadas aqui nos 3 municípios, né? E aqui o último gráfico, em coluna aqui, interessante, que foi identificar se nós tínhamos a empresa com sede no município da própria obra que estava sendo executada. Então, apenas 3 situações foram identificadas, ou seja, 3 obras em Brusque que estão sendo executadas por empresas com sede na cidade de Brusque, né? É uma leitura, né, interessante, do meu ponto de vista, até porque mostra que quando a empresa é da própria cidade, ela tem um senso de pertencimento, de participação diferenciado, né? Então, isso é talvez algo para trabalhar, para aumentar a divulgação, para ver o que não está gerando interesse das empresas locais em participar dos processos licitatórios aqui, né? Então, é algo interessante, né? Isso, até para verificar o que está acontecendo, um diagnóstico bem preciso. E aqui nós passamos a avaliar já, né, a avaliação de desempenho das obras monitoradas, para verificar o que está acontecendo dentro daqueles indicadores que nós avaliamos. Primeiro, referente à situação da obra, se a obra estava em andamento, está paralisada, se foi concluída ou não. Verificamos assim, que quase 90% das obras que foram monitoradas apresentam resultados bons ou ótimos, ou seja, ou elas foram finalizadas ou elas estão em pleno processo de execução. Isso é bastante positivo, né? Apenas 2 obras foram paralisadas, né? O caso da situação da rodovia Antônio Raio e do prolongamento ali da Beira Rio. 2 situações que foram motivadas ao pedido de explicações para a prefeitura e foi devidamente esclarecido, né? Uma delas
por interrupção do repasse de recursos estaduais, que era da rodovia Antônio Raio, e a questão da Beira Rio foi uma questão técnica, né? Vão ter que refazer o projeto, era uma questão de litígio de terreno ali com o Instituto Federal, então algumas situações que vão ter que ser resolvidas, isso vai ter que ser licitado novamente. Então, um diagnóstico bastante positivo, no sentido que os projetos realmente estão saindo do papel. As obras estão acontecendo e a maior parte foram... É só essa questão do canal extravasor ali da Luz, é prolongamento da Beira Rio, na verdade. É prolongamento da Beira Rio. Exatamente. Parece que tem um canal extravasor, tem esse nome para ter licença ambiental. Né? Sim. Digamos, o objetivo maior da obra, né, é realmente esse ser um canal extravasor. Ele é aproveitado, né, para a valorização viária, né, até para melhorar aí a questão de mobilidade urbana, né? Uma estratégia bastante interessante. Se nós verificarmos a questão de transparência, que avalia principalmente a facilidade de acesso aos dados, às informações no portal de transparência de cada um dos municípios, o resultado é melhor ainda, né? 100% das obras monitoradas aqui apresentaram resultados bons ou ótimos, né? Na verdade, apenas a situação do município os três municípios usam o mesmo sistema operacional, né? Para a divulgação desses dados aqui no portal da transparência. E apenas o município de Guabiruba tem algumas facilidades ali, algumas operacionalizações que não estão implementadas no programa, né? Diferente de Brusque e Botuverá. Então, por isso, ele não foi classificado como ótimo. Mas todas as informações estão... Mas já foram informados, né? Já foi solicitada sugerido, né, essa implementação, para que possa facilitar o acesso, né, da população referente aos dados, às informações referente às obras públicas. Mas, de qualquer forma, não foi registrado nenhuma ausência ou dificuldade referente ao acesso, né, às informações. Referente ao prazo ou ritmo dos serviços, né? O prazo, quando a obra finalizou, nós verificamos se o prazo foi estabelecido em contrato foi atendido, e o ritmo de serviços, nós verificamos que, se durante o processo de execução da obra, está sendo atendido o cronograma físico executivo. Esse é o maior problema que nós temos encontrado, né? 50% das obras, né, praticamente apresentaram resultado ruim. É claro que o ano passado foi uma situação atípica, especialmente no terceiro quadrimestre, né, em razão das fortes chuvas aí que praticamente parou a cidade, né? Então, até o acesso com materiais, utilização de maquinário, realmente causou um problema bastante complicado. E outras situações que foram, né, atrasos não causados pelas intempéries, né? Então, algumas situações pedimos alguns esclarecimentos. Observei que algumas situações realmente até o prazo estabelecido em contrato era um prazo quase que inexequível, né? Então, algumas situações até a prefeitura prefere arbitrar um prazo contratual mais apertado para que a empresa possa tentar caminhar dentro de um ritmo mais acelerado, né? Mas já com a expectativa de uma possível prorrogação, né? Mas, de qualquer forma, mesmo acontecendo o atraso, nós percebemos que a situação das obras transcorreu bem, onde elas não paralisaram os serviços, né? E a maior parte delas, inclusive, foi finalizada. Mas é o ponto que nós temos dedicado a maior atenção nesse sentido. Quanto ao custo, né? A situação bastante positiva, né? Praticamente 95% das obras monitoradas apresentaram resultado satisfatório, bom ou ótimo, ou seja, ou não tiveram nenhum aditivo, né? Nenhum acréscimo dos custos inicialmente previstos para a obra, ou esse acréscimo ficou inferior a 15%, né, do valor inicialmente contratado. Então, um valor bem satisfatório. Apenas uma obra, né, que chamou atenção, de formalmente solicitamos um esclarecimento, e é uma obra que até entendo que tecnicamente justifica, é uma obra que tinha sido paralisada em gestões anteriores, foi retomado o serviço, é uma obra que sequer tinha sido finalizada, né? Ali a UPA da Santa Terezinha. E o que acontece? Diversos problemas foram identificados, a obra sofreu um processo de depredação, né? Teve ocupação irregular ali, nesse momento, até o momento após o levantamento de custos realizado pela prefeitura. Então, muitas coisas acabaram, desde furto de cabeamento, os mais variados problemas, né? Então, uma obra que realmente, tecnicamente, justificou a questão desse acréscimo, mas foi uma situação totalmente pontual. E aqui, se nós avaliarmos a questão de custo de uma forma geral, nós verificamos aqui nesse gráfico de área, essa área em verde foi os valores contratados inicialmente. E a pequena faixa em vermelho foram os valores referentes aos aditivos.
Então, eu consegui separar aqui por município, verificamos que de todos os contratos que foram monitorados em Brusque, o percentual de aditivos chegou a 3,15%. Então, um valor bastante baixo, né? De Guabiruba foi menor ainda, 1,60%, e Botuverá, um valor um pouquinho maior, né? 8,22%, mas também inferior a 10%, bastante razoável. E aí as nossas atenções acabam voltando para Botuverá, identificando realmente algumas situações que nós já sugerimos melhorias, né? Especialmente na questão do aprimoramento do projeto executivo e do memorial descritivo, para que pudesse evitar efetivamente a questão de aditivos. Mas, de uma forma geral, o montante de recursos investido nas obras públicas que foram monitoradas apresentou um resultado aqui menor, inferior a 3%, né, de aditivo referente aos valores que foram contratados. Um valor ainda bastante positivo, né? E das obras que foram monitoradas, aquelas obras que foram finalizadas, que é um projeto piloto, né? Conseguimos monitorar 6 obras em Brusque e 3 em Guabiruba, a maior parte das obras de infraestrutura, né? Seguido aí de educação, saúde e outras obras. E só um diagnóstico geral, percebemos assim, né, em linhas gerais, as obras apresentaram assim um conceito entre ótimo, bom e satisfatório, ou seja, elas estavam em pleno funcionamento, ou plena utilização, né? Por parte do município, então as obras estavam em boas condições, de uma forma geral. Apenas 4 situações que foram identificadas como uma pequena necessidade de manutenção, que obviamente não acarretou a interdição da obra, nada nesse sentido, né? E a maior parte delas, inclusive, já estavam sendo regularizadas, inclusive uma delas, até verificamos, a própria empresa que foi contratada, né, ainda estava no prazo de garantia, estava regularizando ali fazendo as correções necessárias para adequar a obra. Esse é um processo que ainda estamos aprimorando, até porque ele foge do padrão original, né, do monitoramento de obras, até para verificar os encaminhamentos que nós vamos dar na sequência do processo. Aqui apenas referente aos encaminhamentos. O primeiro gráfico ali mostra que, ano passado, nós fizemos 33 encaminhamentos para as prefeituras, né? Sendo a maior parte para o município de Guabiruba, sendo que parte deles foi a título de sugestões. Lembrando que Guabiruba é o município que nós elegemos para a implementação dos projetos piloto, né? Aqui do observatório. E Brusque, 8 encaminhamentos e 9 encaminhamentos para Botuverá, sendo que 9 desses encaminhamentos foi através de ofícios, eram situações um pouquinho mais criteriosas, que precisavam de um encaminhamento formal. 11 encaminhamentos foi através de e-mail, né? Muitas vezes para o próprio titular da pasta, para o fiscal da obra, bem mais rápido, e 3 encaminhamentos através de WhatsApp. Se nós verificarmos aqui abaixo, né, algumas observações, alguns resultados que nós já obtivemos, o primeiro deles, a parte de cumprimento das normas de segurança do trabalho. Em algumas situações, essa situação estava carente. Tivemos uma situação que ocorreu uma suspensão temporária de pagamento, né? Em razão da cobrança do observatório referente à qualidade dos serviços prestados. Algumas correções referente aos serviços que nós identificamos em loco. O observatório encaminhou a observação e esses serviços foram retificados. Algumas adequações referente a alguns materiais que também foram utilizados, que nós identificamos que estavam fora do padrão estabelecido no memorial descritivo. Conseguimos aqui uma alteração na própria formatação dos termos aditivos, aqui foi um encaminhamento como sugestão para Guabiruba, tornou o documento muito mais fácil de interpretação, né? Muito mais acessível para qualquer pessoa que possa verificar o que realmente foi realizado ali em termos de aditivo. E nós conseguimos, ano passado, também a inserção, também em Guabiruba, do Manual do Proprietário nos processos licitatórios. Então, uma obra que está finalizando já, de uma escola, onde, ao entregar a obra, a empresa também vai ter que entregar um material do proprietário, né, com algumas orientações de manutenção preventiva, etc. E, por fim, as principais temáticas, porque cada município tem uma realidade diferente, né, referente às situações que nós identificamos em loco, até para que a gente possa ter uma tratativa bem específica, né? Então, Brusque, por exemplo, os principais encaminhamentos foram algumas informações adicionais, encaminhamento de sugestões. Guabiruba, por exemplo, além das informações e sugestões, encontramos diversas alterações referente a técnicas construtivas, né? Inconsistências que verificamos nas obras. Botuverá, por sua vez, os principais encaminhamentos foram relacionados à segurança do trabalho, né? E a parte do referente ao prazo de execução e paralisações das obras. Então, a gente está identificando a realidade de cada um do município para poder fazer os devidos encaminhamentos
mais precisos. Opa, Muito claro. Muito claro. perfeito, Dani. Era isso, não sei se tem Da mais. apresentação. Ah, não tem mais alguma. Sair ali. Esse é o nosso post-its. Isso aí seria interessante para apresentar a Câmara de Vereadores. Né? Eu estava pensando, estava apresentando, acho que um trabalho interessante e mais uma avaliação que é uma avaliação da administração. E técnica, né? E também assim, sem externa, né? Porque, vamos dizer assim, as rodas da família, muitas vezes, observam alguns questionamentos, né? Como a cidade está toda esburacada, isso, né? Enfim. Mas que percebe que as atividades não foram paralisadas e foram executadas pela percepção que eu tive a apresentação do relatório com qualidade. Sim. Então, De uma forma criteriosa, assim, não? uma forma que tem Porque avaliar, assim que eu vou avaliar, né? Pontualmente, pode ficar mas interessante. muito interessante. Parabéns, João. Parabéns. Então, seria isso? Sim. É isso aí. Suelen, mais alguma contribuição? Tá, Suelen, só. Só a Suelen está de fora. Eu só dizer que eu sempre fico morrendo de orgulho quando eu vejo todos os números e todo o trabalho do observatório. Quando vocês falaram ali que a MAB, ela se envolve muito mais do que para a finalidade que ela foi designada, né? Que ela acabou atuando em outras frentes. Eu me recordo de quando eu era estagiária no Observatório de Itajaí, também fazia de tudo, até latim, eu tinha um mini dicionário ali, porque realmente o observatório ele envolve a gente de uma forma que a gente abraça o que a gente sabe, o que a gente não sabe a gente vai lá e descobre, né? A gente investiga, pergunta para quem sabe, e realmente eu fico muito tocada, assim, quando eu vejo o trabalho feito, porque aqui tem muito essa parte da educação, da cidadania, que é uma coisa que me comove muito, e eu fico muito emocionada, realmente, quando eu vejo as apresentações, porque são relatórios, é o que é feito, mas o que está por trás disso, né? A essência sempre me toca bastante. Então, parabéns, pessoal. Valeu. Obrigado, Sueli. A gente está no dia a dia, às vezes não tem noção, né, do tamanho. Por isso que os relatórios são importantes, que a gente consegue, assim, olhar de cima, assim, uau, ok, fizemos. Olha o quanto que fizemos. Eu acho que mereceria pensar nisso para divulgação, em algum veículo de comunicação, mas que fosse para todos. Né? Pois é, não sei se é possível compilar isso de uma né? forma mais objetiva. Chamar a população para Não, assim, acessar o... a gente divulgar o relatório, mas de uma forma assim, primeira parte, segunda parte, terceira parte, para poder socializar tudo, né? Todo o conteúdo, que eu acho que é interessante. A gente vai fazer a notícia agora, dizendo da apresentação, que a gente sempre elenca ali as principais informações e convida para acessar o relatório completo no site, né? A MAB já vai subir a gravação no YouTube e depois vai um PDF dessa apresentação para o site, né? Vai ficar disponível. Isso aí, então. Vou parar a gravação, então, aqui. Eu